Sergipe tem um dos mais baixos índices de isolamento social do país, o que está acelerando o surgimento de novos casos da Covid-19. Além disso, o menor estado do país enfrenta o desafio de manter a economia de pé para tentar a recuperação ao final da pandemia. Para falar sobre a sua participação nesse esforço, entre outros temas, o Assunto de Estado conversa agora com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, porque o desenvolvimento de Sergipe é assunto de Estado. Senador, obrigado pela sua presença no programa Assunto de Estado aqui da TV Senado. Bem-vindo. Eu agradeço pelo espaço, é um prazer estar aqui. Senador, vamos começar falando dessa questão do isolamento social. Quer dizer, um estudo da Universidade Federal de Sergipe revelou que esse índice é o mínimo para desacelerar o avanço da doença, seria de 52,3%. Claro que a OMS recomenda bem mais, 70%, mas a gente sabe que no Brasil nenhum lugar alcançou, não chegou nem perto desse índice, né? Mas o problema é que esse índice está caindo em Sergipe, né, senador? Quando foi feita a pesquisa, o isolamento estava próximo dessa meta, que era 51,5%. Mas agora, o índice de ontem, na véspera dessa nossa gravação, foi dia 4 de junho, já tinha caído para 38% no estado, senador. Só o município sergipano, que é Graco Cardoso, tinha um índice considerado regular. Quase todos os outros baixos ou muito baixos. O que está acontecendo com a população de Sergipe que não consegue ficar em casa, senador? Bom, primeiro de tudo, você tem um problema da duração da quarentena, né? Já é um tempo bastante alongado, as pessoas estão sofrendo, sentem dificuldade. E você tem também, acrescentando esse problema da duração da pandemia, o problema da falta de uma liderança clara nesse processo. Alguém que assuma o comando e faça com que as pessoas compreendam a urgência de ficar em casa o mais possível, para proteger toda a comunidade do ponto de vista de saúde. A soma desses dois problemas está colocando Sergipe como um dos estados com o maior número de contaminados proporcionais. Sim, é verdade. O aumento do número de casos, quer dizer, novamente falando do dado de 4 de junho, que é ontem para nós, senador, 8.200 casos e 186 óbitos. A redução do isolamento, segundo a pesquisa, provocou um aumento diário de 15% no número desses casos. Como é que o Estado está reagindo a essa realidade? O senhor acabou de dizer que falta um pouco de uma liderança clara. O senhor se refere ao governo federal, ao governo estadual, ou é um pouco culpa de todo mundo? Você tem aí governo estadual e governo federal, principalmente com mensagens que não combinam. O presidente da República sinaliza o tempo inteiro contra o isolamento. Ele persiste numa ideia de que as pessoas retomem a normalidade de suas vidas, quando hoje você não tem condições sanitárias para fazer isso. O governador, por seu lado, ele demorou muito para adotar as medidas mais concretas para fazer a medição do tamanho do problema em Sergipe. Sem os dados dos testes, você não tem como fazer nem uma política de contenção, nem muito menos a política de reabertura da economia, que é muito urgente aqui no estado. O setor de serviços totalmente em causa, a parte de turismo paralisada completamente, então é um drama que aflige os sergipanos e que não está tendo a resposta adequada. Da nossa parte, ele vem tentando colaborar, seja apresentando um plano para isso, seja garantindo recursos para que as medidas sejam adotadas. O senhor, inclusive, entre essas medidas que o senhor tem feito para colaborar, foi a criação de um plano de distanciamento controlado, né? Que plano é esse? Que ações estão previstas? Como está o andamento desse trabalho? O governador ontem, dia 4, anunciou finalmente um primeiro estágio desse planejamento, né? Ele não está em prática ainda. Ele, na nossa sugestão, já trazia a previsão dos recursos já garantidos para que você tivesse a quantidade de testes necessários a serem conduzidos pela Universidade Federal de Sergipe, de modo que você pudesse fatiar o estado e entender aquelas localidades onde você tem uma incidência menor, você pode ter alguma atividade econômica, e aqueles outros, e aí especialmente a capital Aracaju, onde você não pode ter uma retomada completa por conta da gravidade do caso. Está muito lento esse processo, infelizmente, e quanto mais demora, menor é o engajamento do cidadão. O cidadão já está numa agonia muito grande, ele está muito tempo dentro de casa, ele está sem poder fazer, em muitos casos, suas atividades profissionais, e é difícil você manter por muito tempo esse quadro.
O senhor citou, inclusive, em relação aos testes que precisam ser feitos na população para a gente acompanhar a evolução da doença. O senhor mesmo, em negociações com o Ministério da Saúde, conseguiu assegurar a remessa de 100 mil unidades de testes rápidos para Sergipe, né, senador? Foram suficientes ou precisamos de muito mais? Não, o estado de Sergipe, como você bem lembrou no início da nossa conversa, é o menor estado da federação. Então, para a realidade de Sergipe, essa quantidade de testes tende a ser suficiente para que você possa fazer durante um período de 1 mês e meio, 2 meses, um monitoramento, e aí você pode definir essa retomada, não só adotar medidas sanitárias mais importantes, mas principalmente definir a retomada da atividade econômica. No plano de distanciamento que o senhor elaborou, junto com outras pessoas, naturalmente, vocês faziam uma previsão, com base novamente em estudos da Universidade Federal de Sergipe, dos impactos na economia dessa pandemia, né? Apesar de Sergipe ser um estado pequeno, os impactos vão ser grandes. A previsão é que a perda do PIB chegue a quase 10%. Como o Estado está se preparando para enfrentar essa retomada da economia? Como é que está o desemprego no Estado, senador? O Estado de Sergipe já enfrentava um crescimento muito alarmante no desemprego, né? A gente tem uma migração aqui, não só de uma crise prolongada na gestão pública, você tem problemas relacionados ao preço do gás, que é uma atividade que faz muito impacto na região, e uma saída da Petrobras dos seus poços terrestres, que por longo tempo em Sergipe foram explorados e que são essenciais para toda uma cadeia produtiva. Essa soma de fatores negativos acaba gerando uma expectativa muito negativa, um prognóstico negativo para Sergipe. Infelizmente, ele vai ter que aguardar um pouco mais, dependendo do auxílio do governo federal, quase que exclusivamente, para a manutenção mínima do Estado e lá, um pouco mais adiante, uma retomada que seja mais proativa e focada nas vocações regionais. O senhor também se preocupou nessa crise da Covid-19 com mobilizar as pessoas e as organizações sociais e as empresas para que doações fossem feitas para a população carente. O trabalho também está funcionando? Sim, está funcionando. As metas que a gente traçou de arrecadação foram atingidas. A gente está conseguindo garantir que essas famílias sejam alimentadas e, ao mesmo tempo, está estimulando as pessoas para que passem a fazer esse tipo de ação, organizada, com muita transparência. A primeira grande organização aqui para doação, fabricação e doação de máscaras foi feita pelo nosso time. E hoje você já tem empresas que mudaram sua estrutura fabril para poder focar em atendimento à demanda de saúde. A falta de EPIs é um problema muito grave. E você consegue concentrar a produção de máscaras de tecido para atendimento da população e deixando os EPIs elaborados em empresa para os profissionais de saúde, você tem um resultado muito melhor. Como o Estado é muito pequeno, a gente está perto do atendimento. Senador, vamos passar para um outro assunto, que é segurança pública e o combate à corrupção. Bom, uma das suas principais bandeiras políticas desde o início do seu trabalho, antes de se eleger senador, é a gestão pública limpa e honesta, né? Quer dizer, combate sem tréguas a corruptos e corruptores. O senhor se encontrou, inclusive, diversas vezes com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando ele estava no cargo. Então, o senhor pode me dar um resumo de como está o trabalho contra a criminalidade e a corrupção no país, inclusive levando em conta a saída do ministro Moro do governo? Você tem, primeiro de tudo, uma decepção com o governo Bolsonaro, que não cumpriu a pauta que apresentou na campanha. Esse, efetivamente, não é um governo que tem o combate à corrupção como bandeira, né? Pelo contrário, ele vem abrindo espaço para a ocupação de cargos públicos por pessoas que sofrem, respondem a processos ou a investigações relacionadas a crimes contra a administração pública. Isso é extremamente negativo. Mas, de outra parte, você percebe que as instituições permanecem fortes. Apesar de todas as dificuldades, Polícia Federal, Ministério Público Federal, auditorias, continuam fazendo seu trabalho e realizando algumas operações. E esse momento de pandemia, onde você flexibilizou os controles para poder atender mais rapidamente ao cidadão, certamente é um prato muito tentador para os corruptos de sempre que vão estar aí sendo alvo das próximas operações. É uma luta constante. O Brasil ainda não conseguiu romper as amarras que ele tem com esse universo vinculado à corrupção que consome recursos públicos e abastece famílias e grupos criminosos há muitos anos. Especificamente em relação a Sergipe, em seu primeiro ano de mandato, que foi o ano passado, e agora nós já estamos no segundo ano, o senhor já apresentou vários projetos e aprovou diversas emendas no orçamento da União para levar mais recursos para a área de segurança pública de Sergipe.
É uma atuação forte que o senhor vem mantendo para socorrer e auxiliar as polícias civil e militar e também o corpo de bombeiros, né, senador? Exato, a gente tem que garantir o reaparelhamento dessas estruturas. Eu conheço muito bem os profissionais sergipanos da área de segurança, sei da qualidade individual que eles têm, mas sem recursos técnicos, sem recursos materiais, fica muito difícil fazer seu trabalho. E foi uma meta que a gente estabeleceu, garantir um total reaparelhamento dessas estruturas ao longo do nosso mandato. É um passo muito importante para garantir que Sergipe seja mais seguro, saia de uma posição muito incômoda que ele vem encontrando ainda como um dos estados mais violentos da federação. É, na minha visão, inadmissível ser o menor estado e foi por alguns anos o mais violento. E a gente está dando nossa contribuição dentro de uma área que a gente tem expertise. Senador, essa questão da violência realmente em Sergipe já foi noticiado várias vezes, vem há vários anos ocorrendo. A que o senhor atribui esse índice tão alto de crimes violentos no Estado? Tem a ver com a pobreza, tem a ver com a educação, tem a ver com a falta de aparelhamento da polícia, já que o senhor disse que realmente os profissionais são competentes? O ponto mais marcante que a gente identifica é a falha na gestão pública. O Estado de Sergipe passou 10 anos sem fazer um concurso para soldado da Polícia Militar. Não fazia concurso para delegado, para agente de polícia, para perito. O concurso da perícia aconteceu há pouquíssimo tempo. Então, isso tudo gera um quadro de abandono, onde os criminosos aproveitam. A criminalidade no Brasil, ela adotou uma postura de invasão do interior. Então, você tem áreas que são bastante povoadas, mas muito pouco policiadas. A consequência, claro, é a expansão do crime. Isso vem sendo corrigido nos últimos 2, 3 anos, com o ingresso de mais policiais, mas ainda é um processo longo para que você possa recuperar o mínimo de estrutura para fazer frente ao crescimento do crime. Inclusive, o senhor apresentou também uma emenda para estruturar, oferecer monitoramento eletrônico e melhorar o trabalho da Guarda Municipal de Aracaju. A cidade, a capital do estado, também vive muito violência, né, senador? Sim, a capital tem, a grande Aracaju como um todo tem indicadores de violência elevados. Na nossa atuação parlamentar, como a gente conhece bem a questão da segurança pública, a gente tentou cobrir todo o espectro. Então, desde cuidar da Guarda Municipal, que está lá no atendimento mais primário, mas indo até a Força Nacional. Tem uma PEC da nossa relatoria que coloca na Constituição a estruturação da Força Nacional. A Força Nacional tem um papel muito importante, especialmente nos momentos de crise mais grave. E hoje ela não existe, legalmente falando, com estrutura adequada. Então, você tem que garantir que cada estágio desse, cada etapa dessas funcione adequadamente, inclusive o sistema prisional, que é muito importante para a contenção e ressocialização dos criminosos. Vamos falar agora de energias renováveis, que é uma outra área que o senhor se interessa bastante. Um levantamento recente da semana passada da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica mostrou que a potência instalada total desse tipo de energia no país já é o segundo maior, só está atrás das hidrelétricas, superou todas aquelas térmicas de carvão mineral, daquela tecnologia superada. Inclusive, no ano passado foi anunciada a construção de um parque de energia solar em Sergipe, que seria o segundo maior do mundo, atrás apenas de um da China. Essa construção desse parque está em andamento, já foi concluída? Como é que está a área de energia solar em Sergipe, senador? Ela ainda não avançou de forma mais concreta, essa construção, é um bom projeto. A gente vem apoiando em parceria com a Universidade Federal de Sergipe a instalação de placas e desenvolvimento de projetos de aproveitamento da energia solar. Evidentemente, nosso potencial é muito elevado. O estado de Sergipe tem condições de fazer uma combinação de um mix de gás natural, uma vez que Sergipe tem as maiores reservas, ou das maiores reservas do país, e a combinação com a energia fotovoltaica, né, energia solar. Você tem aí energia limpa, energia mais barata, durável, e você tem condições de mudar a matriz econômica. Mas, infelizmente, como tudo no nosso estado, vem avançando com muita lentidão. Você falou de gás natural, a gente vai falar agora de Petrobras. Como o senhor disse no início da entrevista, a presença da Petrobras no estado vem diminuindo, porque ela, inclusive, se desfez dos seus campos terrestres de petróleo, mas, ao mesmo tempo, há um ano exatamente, no mês de junho de 2019, a Petrobras havia anunciado ter feito a maior descoberta desde o pré-sal, justamente no litoral de Sergipe. Seriam 6 campos de exploração, de onde a empresa pretende extrair 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. O que isso representa para a economia do Estado? Seria essa atuação da Petrobras a parte mais importante da recuperação da economia do Estado depois da pandemia?
Sim, nós temos Sergipe numa posição privilegiada sob o ponto de vista de produção de energia, especialmente a produção de gás. A forma de atuação da Petrobras hoje nos preocupa porque ela se descolou totalmente da realidade, da função de uma empresa que tem capital público, que tem uma conotação pública. A redução do seu alcance, essa transformação da Petrobras em uma empresa menor, ela afeta duramente os municípios sergipanos, afeta o governo do estado e ela não tem uma reposição adequada. Para você ter uma ideia, a planta de fertilizantes que nós tínhamos aqui só conseguiu ser reativada através de uma concessão há poucos meses. Está no processo de reativação e a gente participou disso ativamente, porque você quebra cadeias inteiras produtivas. Você vai desde alimentação, hospedagem, uma série de grupos econômicos que são totalmente extintos pela falta de atuação da Petrobras. E, repito, são campos lucrativos. A Petrobras está se desfazendo de unidades que geram lucro. Por que você acha que isso acontece? É um plano de negócios muito focado na compreensão, na visão da empresa no mercado de ações, na bolsa de valores. A gente teve várias reuniões com o presidente da Petrobras apontando essa distorção, porque ele precisa compreender que o alcance que a Petrobras tem é muito maior do que uma mera empresa comum que tem suas ações cotadas na bolsa e tem que atender seus acionistas. Ela tem uma interface social com os brasileiros e o seu produto é um produto estratégico. Infelizmente, a visão ainda é muito de mercado, não do ponto de vista do aprimoramento da operação apenas, que é uma parte que a gente concorda, mas do ponto de vista de descuido, descaso com os impactos sociais daquilo que é feito. Isso vem prejudicando bastante Sergipe. E toda sorte, na medida que você tenha disponibilidade para a extração desse gás e para transporte dele, você precisa ter gasodutos, tem ideia? Você não tem gasoduto que possa circular esse volume que Sergipe tem potencial de tirar da terra. Se eu não consigo ter como transportar, não adianta tirar da terra, eu vou ter que queimar. Se eu não tenho um parque fabril que consuma isso localmente, eu vou depender sempre de consumidores externos, o que é mais difícil e mais caro. Então, Sergipe tem um trunfo natural que garante uma expectativa de um futuro positivo, mas se isso não for muito bem gerenciado, vai resultar em pouquíssimo benefício para o Estado. Outro segmento importante econômico que precisa de reativação no Estado, ou pelo menos de incentivo, é o turismo, senhor. Como já dissemos aqui, é o menor estado do Brasil, mas não quer dizer que não tenha grandes belezas e muitas atrações. O senhor tem atuação também na questão do incentivo ao turismo, não é, senador? Sim, a gente tem a convicção de que formando empreendedores, fortalecendo o trade turístico, exigindo muito fortemente a profissionalização da atuação governamental nessa área, você consegue potencializar um grande gerador de empregos. A indústria do turismo gera muito emprego. E Sergipe tem algumas vantagens estratégicas fantásticas. É um estado pequeno, você tem um acesso facilitado tanto do estado de Alagoas como do estado da Bahia. É muito importante criar agora, nessa retomada pós-pandemia, bolsões de segurança para que você possa ter a circulação mais facilitada de pessoas, como está acontecendo na interação de alguns países europeus. Mas falta profissionalismo na área aqui no estado de Sergipe. Infelizmente, nós não temos há muitos anos um secretário de turismo ou uma ação de turismo mais estruturado e organizado. Como está o atendimento de Sergipe em relação a voos domésticos, voos internacionais? O aeroporto é adequado para receber, se acontecer, esse aumento de turistas? Não, ele passou agora, ainda já durante o governo Bolsonaro, por um processo de concessão. Um grande grupo espanhol fez a aquisição desse aeroporto, um pacote de aquisições que fez. Nós temos uma expectativa positiva com relação à atuação deles, mas, claro, hoje tudo isso está deixado em segundo plano porque o volume de voos no Brasil desabou. Né? Você tem uma quantidade ínfima de voos acontecendo, inclusive aqui para Sergipe. Sergipe já enfrentava dificuldades do ponto de vista de linhas aéreas disponíveis e agora na crise mais ainda. Após a retomada, eu imagino que a gente vai conseguir, num prazo de 18 meses, talvez, ter uma estruturação muito melhor para Sergipe, mas no momento é muito ruim o quadro. O senhor acredita que, no caso do turismo, a ênfase de Sergipe deva ser o litoral, as praias, ou voltar mais para o interior do estado, a cultura? Sergipe tem um mix completo. Sergipe tem um litoral belíssimo, tanto ao norte quanto ao sul da capital. A capital tem um receptivo muito bom, uma rede hoteleira estruturada muito boa. Você tem aqui um dos principais canyons navegáveis do mundo, o Canyon de Xingó, é belíssimo e um espaço muito bonito.
E nós temos também cidades históricas. A cidade de São Cristóvão, nossa primeira capital, é a quarta cidade mais antiga do Brasil. Então, tem muita coisa para se conhecer em Sergipe. Sergipe merece visitas. E um dos trabalhos que a gente tem como missão, como senador da República, é garantir que essa estrutura esteja à disposição de turistas e sergipanos. Assim, você tem condição de resgatar emprego, resgatar renda e também a história do nosso estado. Um estado que enfrenta no interior, no sertão, um problema grave para o qual o senhor vem fazendo alertas seguidos e sucessivos, a desertificação, senador. Existe até um projeto em andamento com o apoio das Nações Unidas, do Programa Nacional, Programa de Desenvolvimento PNUD, né, para ajudar nessa situação. Algumas áreas do estado estão virando deserto mesmo, senador? A gente vem numa progressão, infelizmente. O problema da água é muito sério e não foi tratado adequadamente. Existe um antiquíssimo projeto que nunca saiu do papel, que é do canal de Xingó, um canal que daria uma vazão maior para programas de irrigação e de consumo humano. Isso não saiu do papel e a gente vem fazendo um trabalho de integração com a bancada para que a gente possa reunir recursos suficientes para isso. Mas os pequenos projetos, as pequenas soluções, os arranjos locais também são importantes para a dessalinização, para a recuperação de pequenas vias fluviais. É muito importante você ter isso recuperado. E é um projeto que nos chama bastante atenção, apesar do caos que esse ano a gente tem por conta do coronavírus. Muito em breve a gente quer retomar o foco nisso. Garantir água, garantir boas condições de vida e aí de produção do nosso sertanejo. Um dos caminhos para isso é assegurar recursos no orçamento federal, né, senador? O senhor apresentou emendas nesse sentido, não foi? Sim, apresentamos muitas emendas. Eu fui membro da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, no ano de 2019, e a gente acompanhou isso com muita atenção. Temos a nossa equipe profissionais para cuidar só disso, porque é um momento em que você consegue definir qual vai ser o espaço do seu estado. Eu sempre brinco que só tem um lugar no mundo onde Sergipe é do mesmo tamanho que São Paulo. Chama-se Senado da República, onde você tem a condição de fazer, politicamente, que seu estado tenha o devido tratamento, o merecido tratamento. A gente fez isso no ano passado, era o primeiro ano. A gente tem certeza que esse desempenho vai ser melhor nos próximos anos para ter mais intensidade nessa busca por recursos para Sergipe. Essa luta contra a desertificação, o Rio São Francisco é um personagem principal, senador, mas ele vive um problema muito particular dele em todos os estados, que está sendo assoreado, o volume de água é cada vez menor. É uma preocupação grande com o Velho Chico, né, senador? Sem dúvida, e a gente tem uma parceria muito grande com o senador Otto Alencar, da Bahia, que é um defensor do Velho Chico, conhece profundamente a realidade. Uma das PECs que estão em andamento hoje lá no Senado, a PEC que faz extinção de vários fundos, ela preserva e fortalece um fundo para a recuperação da Bacia do São Francisco. Isso tem um impacto em vários estados, é uma coisa importantíssima e que vem sendo descuidada há décadas. O rio realmente diminuiu de tamanho. Você hoje tem a entrada do mar, né, aquela salinização da parte da bacia já aqui no estado de Sergipe. E isso é extremamente negativo, porque afeta não só a questão da natureza, mas toda a cadeia econômica que está ali naquele entorno. A gente tem que fazer esse trabalho de fortalecimento. A gente não tem, infelizmente, uma percepção muito clara desse problema, da dimensão desse problema por parte do governo federal, mas é nosso papel persistir, viabilizando recursos e cobrando bons projetos. O senhor mencionou na resposta anterior o trabalho que o senhor tem feito de emendas parlamentares ao orçamento da União. Desde que o senhor assumiu o mandato, o senhor tem demonstrado que o senhor quer exercer um mandato com uma sintonia mais próxima com os cidadãos, um mandato participativo, por assim dizer, né? O senhor criou, inclusive, um processo seletivo para a escolha dessas emendas, senador. Como é que funciona isso? É uma consulta pública? Exatamente, é um processo, é um edital público, é um chamamento para que as pessoas, primeiro, apresentem propostas. Essas propostas são trabalhadas para se transformarem em projetos factíveis, execuíveis, e depois esse mesmo grupo, a mesma população, vai e vota, dividindo o Estado em faixas de mesmo tamanho, mesma dimensão populacional. Assim você consegue ter engajamento das pessoas. Quando as pessoas entendem que o dinheiro é delas, e que a escolha também está sendo delas, elas passam a fiscalizar mais, a cuidar mais disso. E é muito importante, mais ainda, por conta da alteração legislativa recente, que permitiu que você fizesse a transferência direta para prefeituras, né, ou para o governo do Estado, sem a ligação, a conexão direta com projetos. Então, a gente fez toda uma carta de compromisso com os gestores, prefeitos, governador, para que esse recurso que chega
seja devidamente destinado para aquilo que a população escolheu. Eu acho que é a democracia acontecendo de verdade, né? O cidadão escolhendo o que fazer com o seu dinheiro. O resultado certamente será melhor. Democracia que vive sob uma ameaça hoje, que é a questão das fake news. O senhor se elegeu em 2018 trabalhando muito fortemente as redes sociais, que é um resultado muito benéfico da internet, as redes sociais, a integração das pessoas nisso, mas elas têm sendo desvirtuadas. O senhor tem também uma atuação muito forte aqui, nesse sentido, aqui dentro do Senado Federal. Mas Sergipe é também vítima disso? Sim, sim. Hoje o fenômeno das fake news, dos crimes pela internet, acontece em qualquer lugar do globo, inclusive em Sergipe. Nós temos problemas muito sérios, seja de uso político, seja de uso para ataques individuais e, infelizmente, outras fraudes que acontecem maciçamente na rede. O trabalho que estamos apresentando, o projeto de lei que deve ir à votação nos próximos dias, ele vai justamente no centro dessa questão e busca solucionar problemas reais, acabando com os robôs, acabando com as contas falsas, que tanto mal causam à comunidade em geral. São projetos que a gente vem cuidando com muita calma, com muita técnica, ouvindo todo mundo, mas com firmeza e a percepção de que é urgente. Você não pode permitir que durante uma pandemia pessoas estejam espalhando mentiras e ganhando dinheiro com isso, e você não pode permitir que se chegue a um novo processo eleitoral profundamente impactado e contaminado por mentiras estruturadamente disseminadas na rede. É isso que a gente está combatendo. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço pelo espaço, um abraço a todos. E eu agradeço também a você que nos acompanha até agora, lembrando que essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou no nosso canal do YouTube. E você também pode ter acesso a esse programa em podcast em todas as plataformas de áudio disponíveis. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.